Olá, esse é o meu canal e eu sou Yasmin Vitória. Então, como você já viu o título desse vídeo, é sobre o poder dos testemunhos. Que existe na Bíblia dois tipos de testemunho. A palavra testemunho é citada em diversas passagens e tem dois sentidos na Bíblia. O primeiro sentido é ter um bom testemunho, que significa testificar através dos seus atos, com uma boa reputação. E o segundo é dar testemunho, que é relatado através de um depoimento. É quando nós testemunhamos uma vitória, uma prova ou alguma dificuldade com nossos irmãos, para que isso edifique a igreja e que pessoas possam aumentar a sua fé. Nossa, acho que eu fui muito rápida, né? Mas eu queria citar que dar seu testemunho é muito importante. Esse canal que você está aqui nesse momento, o meu canal, é com o intuito de dar testemunho sobre a minha vida com o Senhor. Porque com certeza existem assuntos ou momentos que eu vivi que pode ser solução. As respostas que Deus me deu sobre esses problemas seria solução para muitas outras pessoas. E já temos frutos bons sobre esse canal que eu irei falar daquela. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, está escrito assim: por seus frutos os conhecerei. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos do abrolhos? 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos, a gente vê em Gálatas 5, versículo 22, é amor, alegria, justiça, longanimidade, benignidade, autocontrole, domínio próprio. A gente só tem através do Espírito Santo. Então, essas coisas boas, quem pode nos entregar essa capacidade, esses dons, esses frutos, na verdade, é o Espírito Santo. E através desse amor, dessa justiça, da paz, da longanimidade, o controle próprio que você tem, as pessoas olharão e verão Cristo em você. Esse é um testemunho que a gente não fala, mas é um testemunho que vivemos. Então, a nossa vida é um testemunho sobre Jesus Cristo. As pessoas... Ó, o passarinho. As pessoas olharão para a sua vida e verão Cristo em você. Tudo o que você faz, o modo que você fala, o modo que você se veste, tudo isso irá refletir Cristo. É você trazendo Cristo, personificando, sendo a igreja, representando Cristo aqui na terra. Cristo está junto ao seu Pai e temos o Espírito Santo. E só através do Espírito Santo podemos ter as características de Cristo, pois o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Se fez sentido, coloca nos comentários. E se não fez sentido, rolou uma dúvida, coloca também, que eu vou ficar muito feliz de te responder. Bom, lá em Gálatas 5, 22 está escrito: mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então é interessante o versículo 25 que está escrito: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E é algo importante que, se temos relacionamento com o Senhor, nós temos que andar com o Espírito, em Espírito, quer dizer. Então, se eu estou dentro da igreja, do templo igreja, e eu estou adorando o Senhor, eu também tenho que fazer isso na minha escola, na faculdade, ou no trabalho, ou na roda de amigos. Eu tenho que glorificar, honrar o nome do meu Deus. Quando o pessoal olha para a igreja, não estou falando instituição, mas os cristãos, os crentes, eles querem ver Cristo. E quando um cristão faz algo de errado, e vemos isso infelizmente, isso mancha a reputação do evangelho. Já escutei pessoas falando que não está dentro da igreja porque a igreja, instituição, não tem uma boa reputação. Porque existem muitas pessoas falhas e hipócritas. Mas a igreja, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, carrega esses frutos. Carrega o amor, a alegria, que seria o gozo,
a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, temperança, que seria o domínio próprio. Então a igreja, a verdadeira noiva de Cristo, não a igreja instituição, mas a igreja eu e você, não é só você a igreja, tá bom? É eu e você, é essa união. A igreja carrega esses frutos e esses frutos testificam o evangelho de Cristo, porque vemos que é o Espírito Santo usando você, o que Jesus usando você como ferramenta para alcançar outras vidas. Então, os seus frutos apontarão para Cristo toda a sua vida, em todas as áreas, mostrará ao mundo que Deus pode fazer com um mísero pecador. Então, eu, como você, não temos nada de especial ao olhar humano. Não temos algum talento especial, a gente não é melhor que ninguém. É isso que eu quero dizer. Não somos melhores que ninguém. Então, o que o Senhor fez com Delirrim, Kathryn Kuhlman, outros abibalistas, Ele pode fazer com a gente. Deus nos ama da mesma forma que amou aquelas pessoas. Nós só temos que estar disposto a pagar o preço. Se nós quisermos crescer no reino do Senhor, devemos entender que o menor é o maior. Ou seja, eu tenho que me humilhar, eu tenho que servir, eu tenho que estar debaixo, nos pés de Cristo, adorando, exaltando, ser como uma criança, entendeu? Então é sempre tratar o próximo com excelência. Quando você tem essas características, que é a característica de Cristo, vemos na palavra do Senhor que Ele veio como servo. Então Ele serviu os seus discípulos e serviu as pessoas que passavam, curando, nos libertando, pregando, nos alimentando, tanto espiritualmente como carnalmente, na multiplicação do peixe e dos pães. Então, nós vemos que o Senhor serviu. E isso, quando nós servimos com excelência no trabalho, na escola, ou seja, quando nós fazemos algo da melhor forma possível, nós estamos manifestando o amor, a graça, a bondade, a justiça. Estamos representando Cristo aqui na Terra. E o maior elogio que eu já recebi, que acho que todo mundo vai concordar, o melhor elogio é escutar que eu vejo Jesus em você. Quando alguém fala isso, eu vejo Jesus em você, é o melhor elogio que alguém pode dizer. Porque ser parecido com Jesus é incrível. Saber que você está nadando contra a correnteza, que você está fazendo alguma diferença, que você não está ali à toa, em vão. Tem um propósito para você estar ali e você está cumprindo a sua missão, pois você está parecendo com Cristo. Vamos no segundo tipo de testemunho. O segundo tipo de testemunho é quando nós relatamos os feitos do Senhor. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, vou focar só na primeira parte do versículo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Então, se o Senhor Deus te revelou alguma coisa, e eu falo que revelação que esteja pautada na Bíblia, porque existem essas profetadas que as pessoas do nada acham que Deus falou, mas na verdade é no pensamento. Entenda, quando vem do Senhor, não vai ser, a Bíblia vai concordar com aquilo. Então, ou seja, o Senhor Deus te revelou que você vai fazer missões. Você vai ver na Bíblia que está certo, o Senhor chama todo mundo para a grande comissão. Mas se o Senhor Deus falou que você está orando por um varão, e ele te fala alguém, e você entende que o Senhor Deus falou alguém que esteja em relacionamento, não, isso não está de acordo com a palavra do Senhor. Deus não queria responder, não queria dar essa resposta, porque isso é contra a palavra do Senhor. Ou que você recebeu um sinal de Deus, que aquele rapaz que não é da igreja é o rapaz certo. Não, a palavra do Senhor fala claramente que é julgo desigual e ele é contra. Então, tudo que revelação que você recebe e está fora da palavra do Senhor, tenha certeza, não vem do Senhor. Mas se está pautada na palavra do Senhor, então, ou seja, está concordando com a palavra do Senhor, pergunta aos seus líderes, pergunta às pessoas mais velhas com experiência, se as coisas estão fluindo para aquilo acontecer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mesmo, tá? Meu chamado é missionário e o Senhor Deus falou que eu irei fazer missão na China, por exemplo, na China.
Tá, o Senhor Deus fala pra pregar até os confins da terra. Tá de acordo com a palavra. Outro exemplo. Tudo tá fluindo, ou seja, eu aprendi mandarim, que é a língua oficial de lá. Mandarim, eu tô pesquisando e abrir uma porta de emprego ou de estudo para eu morar lá. E meus líderes me abençoam, minha família está me apoiando, tudo tá fluindo. Então, com certeza é de Deus, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Esse é um versículo que eu tenho na minha vida todos os dias. Se for de Deus, tudo vai cooperar para aquilo acontecer. Mas eu vou fazer minha parte. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Então, se o Senhor te dá uma revelação e aquilo estiver pautada na palavra, ou seja, aquilo tem na palavra, você tem que revelar, passar adiante. Está escrito em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, quem é a água viva? A água viva é Cristo. O Senhor Deus fala isso. O Senhor Jesus fala isso. Desculpa, minha cabeça é um raciocínio muito rápido e minha boca não coopera junto. O Senhor Cristo fala que Ele é água viva. E de ti fluirão rios de águas vivas. Então, se você conhece um rio, a água do rio vem de uma nascente, vem a água viva, a água de um lugar alto, que seria de Deus, vem de Deus e receba a revelação, está tudo de acordo com a palavra do Senhor e de mim fluirão. Ou seja, o Senhor me entrega, mas não é para ficar parado em mim, é para seguir, é para ir de acordo com a correnteza, é para fluir de mim. Então, ou seja, se o Senhor me revelou que Ele está me chamando como jovem para pregar e também está chamando outros, o Senhor me revelou, chegou até mim e fluirá de mim, ou seja, eu irei passar a mensagem adiante. Então eu vou falar para você, testemunhar você o que o Senhor Deus me revelou. E é isso que seria o testemunhar, é você entregar aquilo que o Senhor te entregou a outras pessoas, certo? Então, se o Senhor Deus te deu um dom, o dom de cura, Ele não te deu o dom de cura para você guardar e falar, olha, eu tenho um dom de cura. Não, é para você impor as mãos aos enfermos e curá-los. O Senhor Deus te deu esse dom porque ama tanto os enfermos que quer curar aquelas pessoas, certo? Se o Senhor Deus deu o dom de interpretar línguas, não é para você interpretar e ficar calado, é para você interpretar para que as outras pessoas entendam o que o Senhor está falando através daquela pessoa que fala em línguas, e assim por diante. Então, o testemunhar é você passar para frente, é deixar fluir aquilo que o Senhor te entregou. Então, aconteceu uma benção comigo, eu não vou deixar quieto, não vou deixar parado em mim essa benção. Eu vou falar, irmãos, vou falar para minha igreja, para meus amigos, falar para todo mundo. Olha o que Deus fez na minha vida. Aconteceu isso. E o Senhor me ajudou, eu recebi essa resposta. E por que é importante o testemunho? Porque o seu testemunho pode ser resposta para problemas de outras pessoas. E algo interessante porque ontem eu estava com uma dúvida sobre o questão de ministério de crianças. A dúvida não é relevante no momento. E eu cheguei em casa depois do estudo da criança e eu fui no Instagram. E eu sigo muitas pessoas, pastores, líderes, muita influência cristã. E tem essa influência que ela é cristã, mas ela não tem cargo na igreja. Ela é mãe de vários filhos. E eu gosto porque ela mostra a vida real dela ali com 4 crianças. Mas enfim, e ela falou da época que ela era líder de jovens e deu seu testemunho. E a frase que ela disse que ela aprendeu daquela época, o testemunho dela, foi exatamente a resposta que eu tinha da dúvida de ontem. E o Senhor Deus me respondeu em questões de horas, porque eu estava atenta. E ela testemunhou o que o Senhor tinha feito na vida dela. E o testemunho dela foi a resposta para mim. Então, entenda. A sua vida pode, os seus problemas e soluções que houve, as respostas que o Senhor te deu às suas perguntas, é solução para outras pessoas. Deixa fluir aquilo que o Senhor já te entregou. Eu queria dar um testemunho, não vou prolongar. Caramba, 16 minutos, o tempo voa. Enfim, eu queria dar um testemunho porque eu comecei esse canal em março, não tem nenhum ano ainda. Em março, estamos no mês, vamos botar o mês 11, né, porque esse vídeo vai ser liberado em novembro.
11 menos 3, 8. Se eu tiver errado, eu sou de humanas. É 8. 8 meses. E no segundo vídeo que eu falo sobre depressão, ansiedade e tal, o vídeo mais visualizado do canal, eu tomei coragem, o Espírito Santo me deu coragem de ir e compartilhei com todo mundo, porque até então eu tinha postado o primeiro vídeo e não falei pra ninguém, fiquei quietinha. Eu compartilhei com todo mundo, até mesmo com uma amiga que nunca teve interesse de falar em Deus. Eu sempre falava de Deus perto dela, não pra ela necessariamente. E ela nunca tocou no assunto, então eu nunca chamei a atenção dela sobre isso. E eu só compartilhei o link, eu não falei nada, eu só compartilhei o link e ela viu o vídeo. E ela pediu pra... Ela falou que ela e nem a família dela era cristã. E ela falou que tinha muita dúvida sobre a Bíblia. E me pediu, e como eu parecia conhecida da Bíblia, me pediu pra eu explicar algumas situações. E a gente começou, e nós duas começamos a marcar todos os dias, ler um capítulo de um dos livros do Evangelho. A gente começou em Mateus, aí um dia líamos o capítulo 1 e assim por diante. E já no terceiro capítulo, ela aceitou Jesus Cristo. E isso foi muito importante porque, através do meu testemunho não foi a resposta pro problema que ela estava passando, mas através do meu testemunho, ela teve interesse em conhecer sobre Jesus. E conhecendo Jesus, ela percebeu que ela queria esse Cristo, esse Deus, esse maravilhoso Deus, o único digno de todo louvor, na vida dela. E ela aceitou, e até hoje, em novembro, a gente terminou o livro de João, essa semana passada. Então, não se limite. Não guarde só pra ti aquilo que o Senhor tá te entregando. Sério, de verdade, passa adiante. Tem muitas pessoas que ao invés de estar edificando a igreja, ou seja, falando coisas que irá ajudar outros irmãos, ao invés disso está fazendo coisas que não iriam ajudar, certo? Então faça o que você pode, entrega o que Jesus está falando? É a pergunta agora. O que Jesus está falando com você hoje? Durante essa semana, o que o Senhor Deus falou sobre você? Com você? Qual foi a lição que você aprendeu nesse último mês ou nesses últimos meses? Se você aprendeu alguma lição, coloca nesse comentário, comenta aí a lição que você aprendeu nos últimos dias. E quem se identificar com a lição que o Senhor Deus deu para outra pessoa, dá um coraçãozinho, curte, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me perdoa por não ter publicando tanto, é porque eu estou trabalhando, fazendo curso da faculdade, eu tenho que pôr muitas leituras em dias. E se você gostou e quer compartilhar esse vídeo, por favor, se inscreva no canal. E no Instagram. No Instagram eu sou mais ativa e eu posto bastante conteúdo lá. Eu comecei a postar mais conteúdo. Então, se você tiver interesse, me siga também no Instagram, que vai aparecer no finalzinho desse vídeo, tá bom? Fica com Deus. Até mais.